Boa noite a todos. Bom, eu então procurando um assunto, né, para trazer hoje para os irmãos sobre saúde, eu arrumei uma fonte aqui que seria essa lição nossa, que fala sobre religião e saúde. E eu encontrei um capítulo aqui bastante importante que eu gostei muito. Vem falando sobre a posição correta da mente. Eu vou ler dois textos na Bíblia que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Está em Provérbios 17, 22. E ainda em Provérbios, eu vou ler o verso 15, o capítulo 15 e o verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, nós vamos ver no decorrer aqui de alguns textos do Espírito de Profecia, que vem falando sobre, então, como devemos cuidar da nossa mente. Sabemos, né, que no assunto de saúde, a gente sempre se preocupa com alimentação, com exercício, né, ar puro, luz solar, enfim. E uma das coisas, então, que a gente também precisa estudar, né, entender sobre essa questão que faz parte, então, do cuidado da nossa saúde. Vou ler, então, aqui alguns textos de Ellen White. O primeiro diz assim: todos os que professam ser seguidores de Jesus sentirão que pesam sobre eles o dever de manter os seus corpos no melhor estado de saúde, para que suas mentes possam ser claras na compreensão das coisas celestiais. A mente precisa ser controlada, pois exerce ela uma poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação, muitas vezes, se extravia, e quando com ela se condescendem, traz graves tipos de moléstias sobre o aflito. Muitos morrem de enfermidades que são, em sua maioria, imaginárias. Está no livro Conselhos sobre Saúde, na página 95, esse texto. Tem mais um aqui, também bem importante. Temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Preciosas gemas devem ser encontradas na palavra de Deus. Os que examinam essa palavra devem conservar clara a mente. Nunca devem condescender com apetite pervertido no comer e no beber. Se o fizerem, o cérebro fica confuso. Serão incapazes de suportar a tensão de cavar fundo para descobrir a significação das coisas que se relacionam com as cenas finais da história terrestre. Esse texto está no Testemunho para Ministro, página 114. Vemos aqui como é importante, né, a questão do pensamento, né, da nossa mente. Mesmo que a gente, aqui no caso, vem falando de quando você não cuida no comer e no beber. E, sendo assim, isso faz com que o seu cérebro fique confuso. Então, se você não cuida naquilo que você come, também você não vai ter uma mente boa, né? É o que diz aqui, para entender, né, as coisas espirituais. E, continuando, a consciência de fazer o que é reto é o melhor remédio para o corpo e a alma enfermos. A bênção especial de Deus que repousa sobre o recebedor é a saúde e o vigor. Aquele cuja mente está calma e satisfeita em Deus encontra-se no caminho certo para a saúde. Ter a consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós e de que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações é realmente uma satisfação.
Saber que temos um amigo que jamais falha e a quem podemos confiar todos os segredos da alma é uma felicidade que as palavras jamais poderão expressar. E aqueles que não consideram ser dever religioso educar a mente a demorar-se em assuntos cativantes, de ordinário serão encontrados em um dos dois extremos. Estarão jubilosos em virtude de um círculo de prazeres hesitantes, condescendendo em conversação frívola, rindo e gracejando, ou estarão deprimidos, tendo grandes aflições e conflitos mentais, que eles acham que poucos já experimentaram ou podem entender. Essas pessoas podem professar o cristianismo, mas enganam sua própria alma. Então, é muito importante, né, que vem falando, né, aqueles que consideram ser religiosos, ser cristãos, né, eles têm que cuidar muito na questão da mente, né, em educar a mente, em quais assuntos, né, ele vai estar educando a sua mente. Ele pode chegar a dois extremos também, né? Aquela pessoa que tem que estar sempre vivendo coisas hesitantes, né? Excitantes para a mente, ou então aqueles que vivem também constantemente aflito, deprimido, sempre falando em coisas tristes, né? Então são aí dois extremos, né? Não devemos cuidar, né, para que isso não aconteça conosco. E terminando aqui, apenas um trechinho, esses dois últimos textos que eu li também é no Conselho sobre Saúde. No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a moléstia. Então, que nós possamos refletir sobre esses textos, eu achei muito importante, muito maravilhoso a gente se preocupar primeiro com a nossa alimentação, mas sempre também com aquilo que a gente alimenta a nossa mente. E a gente procurar mesmo, diante das dificuldades, né, que a gente vive nesse mundo, estarmos cuidando da nossa mente para que ela seja direcionada para as coisas boas, né? Para o amor de Deus, pelo seu cuidado para conosco, pelas mensagens, né? Pela esperança que nós temos, né? Das promessas, e tudo isso vai fazer bem para a gente. Eu ia terminar com esse texto, mas tem mais um aqui também muito bonito, eu vou ler mais esse. O amor difundido por Cristo por todo o ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e o cuidado que consomem as forças vitais. Então, a gente não deve permitir, né, que certos pensamentos cheguem, né, ao nosso cérebro, né, que aí tem ligação com o nosso coração, os nossos nervos e tudo mais. Faz parte, todo o organismo, então, sente aquilo que a gente está colocando, né, está pensando, estamos sentindo, né? Então, que nós possamos vermos esse lado, né? Cuidarmos desse lado, que é a nossa mente. E que Deus possa nos abençoar, então, e abençoar a todos que estão hoje acompanhando esse culto. E eu agradeço a oportunidade, fico feliz de poder colaborar.